Oi, pessoal! Bom, o artigo a ser comentado hoje é a respeito da Divina Comédia de Dante Alighieri. O artigo eu intitulei Amores Dantescos e nós vamos entender um pouco mais o porquê. O que Dante Alighieri faz? Ele faz com que nós possamos ampliar o nosso horizonte de consciência em relação ao inferno, ao céu, e também, de maneira literária, o purgatório. Então, o que acontece? Da mesma forma que John Milton, no livro Paraíso Perdido, a gente aumenta o nosso horizonte de consciência em relação ao Jardim do Éden. Então, da mesma forma, Dante o faz na Divina Comédia. Então, o que acontece? O inferno de Dante, essa descida que ele tem até o inferno, ele vai conhecer-se a si mesmo, tá? E o que coincide com as obras escritas e publicadas na época é que busca-se muito um sentido moral e espiritual da vida. Então, por exemplo, Gil Vicente, nas barcas, né? As barcas vicentinas, ele também trabalha nesse sentido, né? Aliás, no sentido de buscar mesmo o que seria a moralidade, a espiritualidade. Então, são obras que trabalham nessa linha, nesse sentido. Então, por exemplo, Virgílio, o poeta Virgílio, que ele vai guiar o Dante Alighieri nessa grande viagem, né, ao inferno, ao purgatório, aliás, ele vai até um ponto, porque o que acontece? O Virgílio, ele representa a razão. E a razão, de fato, a nossa razão, ela vai até um ponto. Tem muita coisa que você não consegue explicar pela razão. Então, após aquele limiar, você já precisa do transcendente, da metafísica, para explicar as coisas que são maiores, universais, né? Então, o Virgílio, ele vai até um ponto. E aí, o que acontece? É interessante você analisar a respeito dessa questão da transcendência, de explicar o que vem além disso, porque, por exemplo, além da vida que você experimentou, e você tem que analisar quais são as consequências das decisões da vida que você teve, né? Então, além daquele limiar que a razão não compreende mais, você pode fazer um paralelo. Além da vida que você viveu, quais são as consequências daquilo que você tem vivido, certo? E quais são as responsabilidades também que você traz consigo para cada consequência, né? Para cada ato, para cada forma, opção ou escolha de vida que você teve. Porque, por exemplo, no inferno de Dante Alighieri, não havia arrependimento. Não havia arrependimento. Tem um caso bem emblemático na Divina Comédia, que é um casal em adultério, são pegos em adultério e são mortos, né? E no inferno eles colocavam a culpa em qualquer circunstâncias ao redor deles, mas nunca para si mesmos, ou seja, eles não se arrependiam. Então a diferença do céu para os outros, do inferno para os outros estágios, é que no inferno não havia arrependimento, certo? Então, por exemplo, é interessante também avaliar o destino das almas que viviam contrárias à sua natureza, né? As almas que viviam contrárias à sua natureza, os invertidos, porque eles citam a questão das chagas, né? As pessoas tinham muitas chagas, né, no rosto, feridas mesmo, profundas. E isso nos remete à questão de você, aparentemente, estar vivendo por vaidade, né? Mas não é a vaidade no sentido materialista, né? Mas é a vaidade no sentido assim, da dissonância cognitiva. Você vive de uma forma, mas no fundo, você acredita que você deveria viver de outra forma. Então você justifica para si mesmo todos os dias ao acordar pela manhã que isso é correto, né?
que a sua forma de vida que você escolheu é correta. Então você entra em conflito consigo mesmo. E aí você não muda só digamos assim, um eixo da realidade. Com isso você muda toda a sua percepção da realidade, né? Quando você vive de maneira subjetiva e não objetivamente em relação à realidade. Então você vive bem assim, para entender melhor, a dissonância cognitiva, né? Você justifica-se para si mesmo que isso é ok. Então daí vem a questão que eu comentei das aparências, né? Você viver de aparências, de vaidades, quando que você não realmente, no fundo, você não acredita. Porque, por exemplo, você viver contrário à sua natureza, você também é contrário ao que o seu coração realmente deseja. Porque assim, não é esse desejo do coração romantizado que nós vemos por aí. Exemplo, eu vou viver de repente uma situação, romantizar os desejos do coração, né? Só que na verdade você tem que pensar essencialmente qual é de fato, não de maneira subjetiva, o que você acha da vida, porque você não tem percepção dela toda, mas quais são de fato os desejos de Deus para o seu coração, porque Ele te conhece essencialmente. Então ele sabe de fato também quais são os seus reais desejos do seu coração essencialmente. Então, você viver contrário a essa ordem criada de Deus, a natureza posta, isso causa aparência, muito sofrimento por essa aparência, é um engano muito grande, né? Então, exemplo, esses contrários à natureza, né, que Dante Alighieri ele cita, eles vão indefinidamente andar em círculo, eternamente em círculos concêntricos, sempre lateralizados, olhando um para o outro em círculos. Que isso quer dizer no Inferno de Dante para esses que vivem contrários à sua natureza? Que eles sempre vão olhar para o mais do mesmo. Eles não têm possibilidade de um crescimento de acordo com o contato com o diferente, a vivência com o diferente. Então, por exemplo, a Julián Marías, que é um filósofo espanhol, ele fala da disjunção polar. Eu tenho até outro artigo que eu menciono a disjunção polar de maneira mais específica, mas o que é isso? É você se instalar, né, no seu modo de ser, estando diante do diferente. Então você se compreende ou você sabe como você funciona, né, quando você está diante do diferente. E esses que o Dante Alighieri cita no Inferno, é um exemplo, eles vivem só para o mais do mesmo. Eles não têm noção do que é a viver com o diferente, com a divergência, tá? E aí você não tem crescimento, né? Não agrega, porque é sempre o mais do mesmo, é o mais do mesmo. Bom, aí o que acontece? Só para ficar uma mensagem assim, mais positiva, né, a respeito do céu de Dante Alighieri, é uma frase que resume o céu de Dante, é a contemplação da essência divina. Então, quando você pensa em contemplar a essência divina, você contemplar a verdade, né, a mais pura verdade, né, um clichê, mas é a mais pura verdade, né, a verdade essencialmente é um reflexo do céu. E Dante Alighieri também, ele não escreve tudo isso em vão. Ele acredita no arrependimento, porque ainda que no inferno não haja arrependimento, ele fala de alguns modos de vida como se fossem passíveis de mudança e arrependimento. Então eu vou ler uma frase, eu notei uma frase dele, que eu achei muito legal, muito profunda. Ele fala assim, e eu que me aproximava do limite de todos os desejos, sentia cessar em mim o ardor de todos eles. Ou seja, aquela alma, né?
ela estava no limite de todos os desejos, ou seja, os desejos aqui é no sentido das paixões baixas. Então, decorrente de todas aquelas circunstâncias, aquela alma ela sentia então um cessar do ardor de todos eles, né? Então, é isso, gente. O artigo, resumidamente, seria isso, né? Mas se você quer se inteirar um pouco mais na íntegra, né? Uma leitura aproximadamente 5 minutos, é curto também, mas é bem legal, traz bem mais informações detalhadas. Aqui é um resumo, tá bom? Então é isso, muito obrigada e até a próxima!